prepararam? Não. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e esse é o Bruno. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre um anúncio que o Grant Morrison fez agora na Comic Con San Diego. Morrison fez um anúncio essa semana na Comic Con San Diego falando que ele vai escrever uma nova HQ com a continuação do Asilo Arkham. E eu achei essa notícia aí assim meio estranha e eu resolvi trazer aqui pro canal e a gente vai comentar um pouco sobre ela. E pra comentar a respeito dessa HQ, dessa história, eu trouxe aqui um convidado especial, que é o Bruno, que ele já falou, pra quem não conhece, né? Muitos de vocês não conhecem, é o meu mozão, gente. É meu marido, é a pessoa que está por trás ali, que me ajuda com várias coisas aqui no canal. Ele analisa os roteiros, né? Não deixa eu falar abobrinha, né? E pra comentar essa notícia, pra vocês entenderem um pouco assim do nosso ponto de vista, o Bruno ele vai trazer um pouquinho, ele vai falar um pouco sobre a Asilo Arkham, a primeira que a gente leu, a gente gostou bastante. E aí depois a gente vai comentar mais a respeito dessa notícia, sobre o lançamento do Asilo Arkham 2 e quais são as nossas expectativas. Então Bruno, conta um pouco pra gente aí a história dessa HQ, por que a gente gosta tanto dela. Tá aqui. Essa história, ela saiu em 89 originalmente, escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Dave McKean. Na época que ela saiu, ela foi uma história diferenciada. Ela conta a história, ela conta duas histórias na verdade. Primeiro do Amadeus Arkham, que é o fundador do Asilo Arkham. O Asilo Arkham é na mansão da família dele, aliás. E a segunda história que acontece nessa graphic novel é sobre o Batman mesmo, nos tempos atuais, digamos assim. E é o Batman tendo que entrar no Asilo Arkham porque aconteceu uma rebelião dos detentos de lá, né? E uma das exigências dele era que o Batman fosse lá conversar com eles pessoalmente. Então essa é a premissa da história, ou das histórias, né? Acho que o máximo que a gente pode falar por enquanto. E eu acho que é legal a gente falar um pouco da nossa experiência de leitura dessa história. Eu, primeiramente, é uma das histórias que eu mais gostei de ler até hoje. Não que eu tenha lido muita coisa do universo dos quadrinhos, mas do que eu li, essa é uma das melhores por conta da história. Ela é muito criativa, ela é diferente, ela apresenta um Batman de uma maneira diferente, um Coringa de uma maneira diferente e o próprio Asilo Arkham de uma maneira diferente. Se não fosse a arte do Dave McKean nessa história, ela não seria o que ela é. Ela não teria a importância que ela tem hoje no universo dos quadrinhos. Então, a forma que ela é contada pelo Grant Morrison e apresentada pelo Dave McKean com a arte dele, ela se completa. É uma dupla criativa que se completou de uma forma perfeita. E a experiência de leitura, ela incomoda. Os quadros, eles são deslocados, a arte, os próprios personagens, eles estão disformes em alguns momentos, eles não são apresentados da maneira que a gente conhece eles originalmente, então ela é bem incômoda e ela consegue te tirar da realidade. Parece que você está dentro da cabeça do Batman, do Amadeus Arkham e das loucuras que estão acontecendo na mente deles. São pessoas perturbadas psicologicamente e eles conseguem transmitir isso de uma forma perfeita. Então, resumindo, tudo que ele falou é o que eu penso que eu vejo também nessa obra do Grant Morrison. Ela foi uma das primeiras leituras que eu fiz de HQ, então pra mim foi muito impactante. Eu acho que foi uma das responsáveis, assim, por eu gostar tanto de ler HQ. A minha experiência com ela, assim, no começo, ela exigia muita interpretação. Então, como era uma leitora, assim, que não tinha muita experiência, eu me sentia um pouco perdida em alguns momentos. Só que eu me esforcei pra entender a história e isso vai exigir do leitor. Mas é uma história ótima, porque, assim, tem páginas que você não vai ter tantos diálogos, é mais a interpretação da arte que tá acontecendo, né? Então, a arte do Dave McKean, que ele comentou, ela faz todo sentido ali pra história. E fora que quando você tá dentro da leitura, tipo, é uma leitura assim, é uma história de terror, horror, sei lá como você prefere entender. Que nem o Coringa ali dentro dessa HQ, ele é bem diferente do Coringa que você enxerga em outras HQs, animações, filmes e tal. Parece que, tipo, você tá tendo um pesadelo com o Coringa. Ele é muito, assim, amedrontador. É isso aí, ele dá muito medo, assim, você mesmo, assim. A arte dele é bem diferente. Os outros personagens que aparecem, do jeito que ele falou, eles aparecem, assim, muito mais feios, muito mais sombrios, assim, e realmente deixa com mais medo. E aí você não entende se aquilo é realidade, que aquilo tá acontecendo mesmo com Batman, ou se é um delírio dele, assim. É uma leitura muito boa pra você fazer. Então, e o legal também é como o Asilo Arkham, ele não é, em boa parte, em muitos momentos da história, ele não é um lugar físico. E sim, ele transpõe
estado mental do personagem. Então, do Amadeus Arkham, como a mansão dele é um lugar sombrio pra ele, um lugar claustrofóbico, um lugar solitário. Pro Batman é um lugar assustador, cheio de inimigos e monstros. Então, o asilo ele é mais um estado mental dos personagens do que um lugar físico nessa história. E isso é muito legal. Você comentou do Amadeus Arkham, eu acho que é ótima a história dele. As duas histórias, tanto do Batman quanto do Amadeus, são muito boas e uma complementa a outra ali, né? É verdade. Tem muitas referências, como por exemplo Alice no País das Maravilhas. Cartas de tarô, por exemplo, em vários momentos aqui você vê simbologia de tarô, culturas como a cultura celta, por exemplo, você vê representação da Hecate em alguns momentos. E eles contam a história muito mais através da arte e de simbologia do que de quadrinhos de texto. Aí, pra complementar o que ele falou, de primeira você não vai entender, basicamente algumas páginas, mas essa edição que a gente tem aqui tem um roteiro e vai complementar a história e vai trazer todas essas referências que você vai entender e a história vai fazer todo sentido pra você depois. Então agora que a gente falou aí um pouquinho sobre Asilo Arkham 1, a gente vai falar um pouco do que a gente espera que seja Asilo Arkham 2, né, que é a que o Grant Morrison anunciou recentemente. Lá na Comic Con de San Diego, a DC Comics ela trouxe o Grant Morrison como convidado surpresa, ninguém sabia que ele ia estar lá e todo mundo na hora que ele apareceu imaginou que ele ia falar só sobre a Mulher Maravilha, continuação, né, do Terra 1 que ele tá escrevendo. Só que ele fez esse anúncio, avisou da continuação, mas ele fez essa surpresa aí pros fãs, revelando que ele pretende fazer uma continuação pro Asilo Arkham 1, que vai ser o Asilo Arkham 2. Só que, assim, ele deu um pouquinho da premissa, né, do que vai ser essa história, ele revelou muito pouco. Ele falou que a história, ela vai se passar no futuro e que o Batman, né, que a gente conhece aqui, ele vai ser diferente, ele vai ser o Damian, vai ser o filho do Batman. E é isso que ele revelou pra gente, então a gente só sabe que é no futuro e que vai ser com o Damian. E uma das maiores inspirações pra essa história tá sendo aí alguns filmes do Luc Besson. Você sabe comentar um pouquinho da obra dele? Diretor francês, ele dirigiu um filme antigo que ele dirigiu, por exemplo, é O Quinto Elemento, com Bruce Willis, que é um filme que se passa num futuro distópico, e é um filme de ação, basicamente, mas ele traz, sei, acho que eu posso dizer que ele é quase um space opera, ele tem interação de humanos com raças alienígenas, ele tem viagem espacial e tal, mas ele é basicamente um filme de ação, mas ele é bem viajado, assim, ele é bem diferente do que tinha na época. Ele dirigiu Lucy, com a Scarlett Johansson, que é viajado pra caramba também. Você gosta. E esse filme novo que vai sair agora também, que é inspirado numa HQ, que é o Valerian, é do Luc Besson também, pelo que o Grant Morrison falou. O artista que é o Chris Burnham, a gente deu uma olhada nas artes dele, né? Eu pelo menos não conhecia muito. Comparando com o Dave McKean, porque a gente acaba comparando, né? Não tem jeito. Vai sair um pouco do escopo, assim, do primeiro Asilo Arkham. E sendo numa linha temporal futurista, ele se inspirando em filmes de Luc Besson. Assim, é Grant Morrison, vai ser uma história interessante, provavelmente, né? Agora eu não sei o que isso vai ter a ver com Asilo Arkham, pelo menos com o primeiro. É verdade. Eu não espero muita coisa assim, não espero que seja uma continuação, não tem como fazer uma continuação, ainda mais com esses elementos que ele citou, que ele pretende utilizar. Então não tem como dar o mesmo ar sombrio, e ainda mais por esse artista, né, que ele tá utilizando. E aí o Dave McKean, ele consegue dar esse ar, assim, de ilusão, de sonho, né? Então ele combina bem com um tipo de história. Esse Chris Burnham, ele foi convidado porque ele já trabalhou com o Grant Morrison na Batman Incorporated. E aí, assim, quando você analisar as artes, então você já vai ver que, tipo, o impacto não é o mesmo. Tipo, a história vai ter que ser completamente diferente do que foi do primeiro. É o roteiro do Grant Morrison, ele faz boas histórias, mas eu não consigo, assim, tá com muitas expectativas de que vai ser uma história, assim, não sei. É porque eu gosto muito dessa, sabe, gente? Então, se eu for comparar as duas histórias, eu tenho medo de ter expectativas muito altas e acabar me arrependendo. Isso aqui que a gente tá falando são expectativas do que a gente já leu do primeiro e do que ele falou muito pouco, né? Não tem nem data de lançamento essa graphic novel, mas assim, é o que a gente tem no momento pra falar. Então, a primeira Asilo Arkham é uma história fechada, conta a história do asilo também, em primeiro momento, então ela tem um início, um meio e um fim, e ela tem uma atmosfera que eu acho difícil ele conseguir reproduzir segundo o que ele falou na Comic Con San Diego. Ele é um grande roteirista, ele tá escrevendo Mulher Maravilha Terra 1, ele fez o Homem-Animal ressurgir, né, na Vertigo, a fase do Homem-Animal que fez o personagem reaparecer foi o Grant Morrison que escreveu. Então ele é um cara que escreve bem, então não dá pra gente querer bater aqui na história. A gente não sabe, a gente não leu, mas essas são as nossas expectativas. A gente acha estranho, né, segundo o que ele falou, ser uma sequência de Arkham desse jeito. Mas a gente, com certeza, eu pelo menos vou querer ler. Aí tem uma coisa
coisa que é interessante, que é na parte editorial desse encadernado, que falam que as pessoas riram da ideia inicial dele pra essa história. Então isso pode acontecer com essa ideia também, as pessoas desacreditarem, né, do que ele tá, dos planos dele, olharem e falar assim, nossa, que história ridícula, mas na hora que a gente pegar o produto final, a gente pode amar a história, vai saber, né? Bom, gente, então é isso, eu queria muito agradecer a presença do Bruno aqui. É que assim, gente, eu enchi muito o saco dele, tadinho, isso aqui tá sendo um sofrimento pra ele, de verdade. É que assim, a gente tem várias conversas sobre HQs, assim, muito legal, e eu achava legal, assim, tipo, ele tá aqui do meu lado, às vezes um vídeo, outro, e comentando as coisas, sabe? Foi muito difícil. Não foi tão difícil, não. Então, gente, se vocês gostaram desse formato, então vocês deixam o curtir aí embaixo, aí quem sabe, né, ele aparece mais vezes no canal. Bom, gente, então é isso. Compartilha esse vídeo aí, se você gostou da notícia. Deixa aí nos comentários aí as suas expectativas referentes a essa história, que a gente vai adorar saber. E a gente fica por aqui. Então, um grande beijo, Jaque. E até. Tchau!